isso há quanto tempo não te dá? Ah, meu. Não faz pra onde. Alô? Falou que o última vez foi na academia. Alô? Na academia. É isso aí, gente. Muito bom dia. Muito bom dia. Estamos começando mais um Café com Personalidade. Eu sempre digo para vocês, né? Aqui o nome é Café com Personalidade, mas o cara que apresenta não toma café e é água que eu ofereço para os meus convidados aqui, tá certo? Mas eu quero fazer um pedido especial para você que nesse momento já está aí com a gente. Pega o teu link, compartilha com todo mundo, manda para toda a galera, tá? Que nem eu vou fazer aqui, ó. Eu pego já o celular, já pego o link aqui da Rádio Excelsior, tá? E eu já mando para a galera, porque é o seguinte, o assunto de hoje é muito bom, mas muito bom mesmo, tá, gente? E eu tenho certeza que você vai gostar, que você vai realmente se sentir privilegiado pelo assunto de hoje. Tá? Olha aqui, eu já tô. Olha aqui, ó. Só para você ver que é verdade, viu, galerinha? Ó, tá aqui, ó. Vou até baixar o volume aqui, ó. Pronto. Agora eu pego o link, tá? E eu quero que você faça a mesma coisa. Compartilha esse link, manda para todo mundo, gente. Manda aí para todos os amigos, certo? Porque o assunto é muito, muito atual. Eu vou usar essa palavra porque é realmente, tá? E eu quero que você me ajude então a espalhar aqui, ó, eu vou botar lá na página Café com Personalidade, tá? Que lá está crescendo cada vez mais essa página, há um público muito grande que tem procurado a página Café com Personalidade, e eu quero agradecer toda a galera que entra diariamente na página Café com Personalidade, tá? Que está crescendo muito, muito mesmo. Você sabe que lá eu coloco fotos de artistas, música. E eu quero agradecer porque é o seguinte, gente, uma música, que eu coloquei um vídeo de uma música lá na página, bateu um recorde incrível, chegou a 18 mil pessoas alcançadas, uma única música, tá? Aí as pessoas depois dizem que Roberto Carlos está acabado. Cara, com uma música que eu coloquei ali, meu querido, chegou a 18.400 pessoas alcançadas. Tá loucura, o cara é ele e o Papai Noel, né, tchê? Mas muito legal, tá? Muito show. Então, gente, assim, ó, agora nós vamos bater um papo aqui com uma galera que vai trazer para vocês uma informação importantíssima. Você sofre de crise de ansiedade, síndrome do pânico, você qualquer coisa já fica apavorado achando que vai morrer. Pois bem, essa galera aqui eles criaram um aplicativo que ajuda nesse momento de crise. Tá? Nesse momento aí de crise de ansiedade, essas coisas todas. Então, eu vou conversar com eles e à medida que a gente vai conversando, você pode fazer perguntas também. Você pode entrar aqui e fazer perguntas. Eu quero saber isso, como é que funciona e tal. Outra coisa, essa entrevista ela vai ficar na página da Rádio Excelsior, ali no Facebook, no YouTube. Tá? Então vai ficar ali, você vai poder assistir a hora que você quiser, quando você quiser. Tá? E mandar isso aí para todo mundo, tá legal? Então, tá no YouTube, tá no Facebook, tá no site da Rádio Excelsior. Gente, olha, é muito bom. Bom, vamos apresentar aqui então essa galera bacana aqui, certo? Eu quero primeiro aqui pro meu lado, com quem eu estou falando? João. O João, grande João. João, vocês representam a QI, é isso? Isto. Eu e o AS somos alunos e o Rodrigo, professor, coordenador de pesquisa. Eu sou da unidade de Novo Hamburgo e o AS da unidade de Gravataí. Ah, que legal. Então vamos para o professor agora. É o professor Rodrigo, é Rodrigo isso? Barreto, isso. Rodrigo Barreto. Professor, é uma honra receber o senhor aqui. Pô, honra toda minha. Obrigado. Professor, me conta, então o senhor é professor da QI Informática? Isso. Dentro da QI eu desenvolvo um trabalho que é o Centro de Pesquisa. O que é a ideia do Centro de Pesquisa? O Centro de Pesquisa desenvolve uma série de ações dentro da instituição para incentivar que alunos que tenham uma ideia consigam tirar essa ideia do papel e transformar em projeto, principalmente aplicando os conhecimentos que são adquiridos ao longo do curso técnico. Porque o curso técnico, desde que o aluno entra, ele tem muito aquele discurso de estamos preparando para o mercado de trabalho, a visão é o mercado, nós estamos alinhados com o mercado, e muitas vezes o aluno esquece do seu compromisso com o social.
que tudo aquilo que ele está aprendendo não pode dar somente uma ótima qualidade de vida para ele, uma boa colocação, mas que aqueles conhecimentos podem ser utilizados para desenvolver projetos que acabem beneficiando a sociedade. Que maravilha. Além desse projeto que a gente vai falar aqui, professor, quais outros projetos que o professor já ajudou, assim, já incentivou que acontecesse dentro da QI? Nossa, são muitos. Nos últimos 6 anos nós temos só em feiras científicas nacionais e internacionais mais de 100 prêmios conquistados. Puxa, que maravilha! Então nós desenvolvemos em torno de 15 projetos por ano. Então tem projetos que eles vão desde, por exemplo, um sistema eletrônico foi desenvolvido para que pessoas surdas consigam entender o que está falando mesmo sem te escutar, transformando a voz em vibrações que são mapeadas para o alfabeto de Libras. Nós temos aplicativos para pessoas com deficiência visual, aplicativos para crianças autistas, nós temos aplicativos... enfim, a parte aplicativo e tecnologia a gente já desenvolveu para praticamente tudo. E várias iniciativas. A cadeira de rodas. Uma cadeira de rodas foi desenvolvida utilizando lixo eletrônico. Uma cadeira de rodas normal, ela foi transformada numa cadeira automatizada, controlada somente com o movimento dos olhos para pessoas tetraplégicas, por um custo de R$390, muito abaixo de uma cadeira comercial. E várias outras iniciativas. Nós temos um projeto agora classificado para o Mundial da Infomatrix em Guadalajara, que foi desenvolvido em conjunto com a Escola Patrulhense Santo Antônio da Patrulha, onde eles trabalham o tema de saúde mental dentro da escola, desenvolvendo uma série de ações para que os estudantes que tiveram na volta da pandemia muito afetados por essa questão de saúde mental e com uma queda de desempenho, eles pudessem conversar sobre isso e fazer ações para reverter esse quadro. Então, não importa o tema, o nosso foco, o nosso objetivo dentro da QI é aplicar conhecimento técnico para desenvolver projetos que revertam em qualidade de vida e melhorias para a sociedade. Mas isso é fantástico, gente. Eu não sabia disso. E olha que coisa aí, a QI, mas não sabia desses projetos, desse incentivo. Isso aí é muito bom. Parabéns mesmo a QI, Obrigado. A vocês, professores, tá, por esse incentivo. Isso aí é... Gente, você prestou atenção? Olha, uma cadeira de roda para tetraplégico, né? Tetraplégicos, a pessoa que só tem movimento do pescoço para cima, poder ter autonomia controlando ela só com o movimento dos olhos. E a cadeira não é cara. R$390. Olha aí, gente. É uma coisa muito abaixo do que o equivalente que tu encontraria em mercado hoje. E esses projetos já foram premiados, reconhecidos pelo governo? Sim, nós temos projetos que já tiveram prata no Mundial, prata em Continental, feiras conquistadas dentro do Brasil e fora do Brasil. Alguns projetos, um dos projetos virou uma startup, mas nem todos dão continuidade, né, infelizmente, porque no Brasil é muito complicado fazer ciência e fazer pesquisa, principalmente quando o tema, quando o objetivo é para tratar, por exemplo, de deficiência, de temas que comercialmente não são interessantes. Mas o mais legal é que, independente da continuidade ou não do projeto, a gente vê uma grande transformação nos alunos que desenvolvem os projetos. Que legal. Porque o aluno, quando ele resolve desenvolver um projeto desse tipo, primeiro, ele vai mudar a visão dele de mundo, ele vai estar se permitindo vivenciar uma experiência onde ele vai conhecer pessoas, onde ele vai aprofundar mais o conhecimento, onde ele vai ter o orgulho de estar desenvolvendo algo em prol do próximo, onde ele vai para uma feira defender a sua ideia, conhecer pessoas, argumentar. Então o crescimento é muito grande. E todos os alunos que eles participam dessas feiras, que eles desenvolvem um projeto, que eles conseguem se mostrar e vivenciar essa experiência, eles conseguem uma colocação interessante em mercado de trabalho, por exemplo, conseguem oportunidades, bolsas, cursos. Então, a gente já começa pela transformação da vida do próprio aluno e também das pessoas que estão à volta dele de forma indireta. Que legal, professor, que legal. Gente, olha, não é porque... e aí não é, né? A gente precisa de patrocinador. Mas se a gente tiver a QI aqui e com todos esses projetos, olha, gente, que honra, viu? Parabéns mais uma vez. Seria uma honra realmente ter a QI aqui na nossa grade de programação e nesses projetos todos. Agora estamos entrando aqui com um projeto social muito grande, que é o Amor Sem Fronteiras, Rádio Excelsior e o Amor Sem Fronteiras. Um projeto social assim, ó, que vai mudar realmente muita gente e, puxa vida, olha o que a QI já está fazendo, gente. Isso deixa a gente um orgulho muito grande. A QI, isso é da onde?
A nossa sede ali do Centro de Pesquisa é da QI de Gravataí, que é a primeira unidade da QI, mas nós temos aí 15 unidades espalhadas pelo estado. Tinha Cachoeirinha também, não sei se ainda tem. Há um tempo atrás tinha alguns anos atrás, sim. Eu me lembro. Tá, então Gravataí. Os meninos da onde? Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. E Gravataí. Deixa eu falar com esse moço aqui agora, apresentar ele aí. Tá, esse cara tem. Ele tem um perfil de ator mexicano. Olha só, ator de novela mexicana aí. Não, mas tudo bem. Como é que é teu nome mesmo? Aécio Brumel. Essa fala um pouco mais perto do nosso. Até pode subir, se tu quiser. Isso. Tudo certo? Isso. E você chegar um pouquinho mais pra cá, até pra te aparecer bem aí. As meninas começarem a olhar e e começarem a entrar em contato com a gente. Isso é muito importante, viu? Tá. Fazer o marketing. Meu querido, tudo é marketing aqui. Aécio, é isso? Isso. Não é Neves, né? Não. Não tô envolvido com Não tá envolvido com político. Beleza. E tu és tu e o João, né? São os criadores do aplicativo, é isso? Isso. Cara, como é que nasceu isso? Gente, um aplicativo para ajudar nós que temos crise de ansiedade, tá? Me conta, para mim, como é que nasceu esse projeto? Nós dois tivemos bastante experiência com crise de ansiedade. Você teve também? Eu tive bastante e uma coisa que mais me afetou foi a minha mãe ter desenvolvido síndrome do pânico durante a pandemia. Aham. Todo o abalo financeiro, ela tinha uma creche, né? A creche fechou. E daí ela entrou em pânico e isso me causou um choque. Eu entrei mais na depressão, depois acabei desenvolvendo também crise de ansiedade. Tu teve a depressão a princípio, isso? Isso, e depois mais crise de ansiedade. Meu. E com a ajuda da terapia, eu conheci os cartões de enfrentamento. Tu chegou a fazer terapia, psicólogos? Sim. Acompanhamento com psicólogo. Durante quanto tempo, psiquiatra. Aécio? Fazia desde os meus 15, eu tô com 20 agora. 5 anos. Por aí, 5 anos. E eu conheci os cartões de enfrentamento. Como é que é esses cartões de enfrentamento? São cartões que te ajudam a lidar durante uma crise. A pessoa, quando ela está tendo a crise, ela se dispersa do mundo e fica no problema que está incomodando ela, né? Tipo, a ansiedade com o trabalho, com uma reunião, com uma entrevista na rádio, entendeu? Já fica nervoso? Já fica nervoso e aquilo vai martelando na cabeça da pessoa. E cada vez ela vai ficando mais ansiosa, e ela vê que ela está ansiosa e vai ficando cada vez mais. Aí os cartões de enfrentamento seria para essa hora que a pessoa está se sentindo ansiosa, ela tira os cartões. Né? Geralmente é feito com o auxílio do psicólogo, a pessoa mesmo faz os cartões, escreve, e daí eu carregava comigo esses cartões. E neles tinham, tipo, frases que a gente montava específicas para mim, lembrando que é só uma crise, que é algo fisiológico, está acontecendo apenas com o meu corpo, que é algo hormonal e vai passar, e sempre passa, né? Pra lembrar da pessoa que ela não vai morrer, que é importante lembrar, né? Porque quando dá uma crise, realmente a primeira sensação que vem na gente é eu vou morrer. Eu vou morrer, falta o ar, né? Sim. E daí a pessoa fica naquele desespero e acha que vai desmaiar, que vai apagar, e liga pra família, não precisa ir pro hospital, o batimento acelera, começa a suar e aquilo vai aumentando cada vez mais. E daí com o auxílio dos cartões, eu fui entendendo o que é a crise e que aquilo ia passar. Os cartões tinham até lembranças de respirar, né? A contagem que eu fazia era puxa 8 segundos, não, puxa 4 e solta 8. Né? Tipo, já tinha um cartão com isso. Daí eu acalmava a minha respiração. Daí outro lembrando que é algo fisiológico. Eu já passei por isso e que vai passar. 10 a 15 minutos. E é o que geralmente dura a crise, né? No início ali. Alguns médicos falam até em 1 hora de crise, mas eu nunca disse cara, o máximo é 1 hora de crise, depois tu volta ao normal. Os 10 a 15 minutos é mais ou menos quando tá iniciando, daí se tu conseguir relaxar durante esse tempo, vai passar por ali. Entendeu? Ela acaba se prolongando porque a pessoa vai ficando preocupada e mais ansiosa. Só fazer um adendo em relação ao cartão de enfrentamento. O cartão de enfrentamento ele pode ter desde frases, como a Aécio falou, te lembrando que é só uma crise, que é algo hormonal, que tu está sentindo determinados sintomas e isso era esperado, mas também para tirar a pessoa daquele foco e levar para outro foco,
Existem também alguns pequenos exercícios que são colocados no cartão de enfrentamento. Então, tanto de respiração, como a Aécio falou, ou, por exemplo, 5, 4, 3, 2, 1, que são exercícios aonde, por exemplo, encontre 5 coisas azuis na sua volta. Aí tem que te concentrar. Achei uma placa azul, achei uma tampinha de garrafa azul, achei aqui uma capa de celular azul. E aí tu vai contando isso, ok, achei 5. Próximo exercício, lembre de 3 sons. Então tu vai te concentrar para te tentar lembrar. Então tu tira o foco da crise e leva o foco para outra coisa. Porque no momento que tu levar esse foco para outra coisa, fica mais fácil de tu acabar saindo daquela crise de uma forma um pouco mais rápida, um pouco mais fácil. O interessante desse exercício é que ele explora os 5 sentidos, né? 5, 4, 3, 2, 1. Daí tu vai, 5 coisas que eu tô vendo, 4 coisas que eu escuto, entendeu? E daí tu vai dispersando para a pessoa por sentido. E daí, enquanto ela está pensando nisso, ela não vai pensar no problema. E daí já vai correndo aquele tempo. Procurar pensar coisas que realmente... Isso. Porque não é também ficar 5 coisas, minha dívida, caso eu não pagar... Daí complica um pouco, né? Esse geralmente é o maior problema durante a crise, né? Durante esses momentos iniciais. Que nem a gente estava comentando, é aquele negócio de... eu não consegui respirar, logo eu não consigo raciocinar direito, logo eu não consigo oxigenar, logo eu continuo pensando nos meus problemas, e aí, como você falou, daqui a um pouco, algo que poderia durar ali 10, 15 minutos, fica 1 hora, porque a pessoa não consegue sair daquele ambiente. Aí é quando ela procura o auxílio médico, né? Também, às vezes um amigo ajuda, um familiar. Geralmente, a gente vê pouca ajuda nesse sentido. Assim, geralmente as pessoas, principalmente familiares, não têm muito conhecimento para ajudar uma pessoa com crise. O médico que correr para a UPA, né? É verdade. Acho que vai morrer, né? A primeira coisa tu vai para a UPA. Exatamente. Agora, importante essa questão que ele falou de encontrar alguém que ajude. Quando eu fui para a UPA algumas vezes, eu sempre tinha aquela enfermeira. Não, o senhor tá bem e tal. É bacana tu encontrar alguém que te orienta naquele momento ali. Respira. Isso vai passar, respira, pensa nisso, aquilo e tal, coisas boas. Pô, isso é bacana, né, professor? Tu encontrar alguém que te dê essa tranquilidade. Então, com alguém mais nervoso que tu ainda, tu vai morrer. Sim, e isso talvez seja a grande sacada inovadora do aplicativo que os meninos desenvolveram. Porque o cartão de enfrentamento, primeiro, ele é um cartão. Ele pode ser direcionado para ti, com frases para ti importante, com lembranças que te acalmem. Quem é que passa esse cartão? De onde é que se consegue? O psicólogo. O próprio psicólogo tem... O psicólogo auxilia a tu criar o teu set de cartões. E aí tu fica com um set com alguns cartões. E o que é o grande problema disso? Como tu nunca sabe quando vai ter a crise de ansiedade, o ideal seria que tu carregasse esses cartões contigo. Para no momento da crise tu poder sacar eles, lê. Ok, tem que fazer isso. Agora eu tenho que fazer isso. Agora eu tenho que me lembrar que isso é um problema que vai passar. Então tu tem que estar com os cartões no bolso. A grande sacada dos meninos foi transformar isso num aplicativo. Porque no momento que tu transforma num aplicativo, primeiro, a gente não está com um baralho de cartões no bolso, mas o celular a gente sempre carrega conosco. Sim. Outra coisa, dentro do celular eu consigo incorporar mídias e fazer com que essa técnica dos cartões ela fique muito mais rica. Então, por exemplo, no aplicativo desenvolvido nós temos uma narradora que vai conversando contigo e te lembrando. Então tu vai escutando aquela voz. É alguém que está conversando contigo, que está ali junto contigo, que está narrando, que está te guiando ao longo dos exercícios. Tu pode fazer com que o aplicativo ele tenha, de repente eu tenho uma música que me acalma. Eu posso vir e criar um cartão que é um trecho dessa música que eu vou escutar por um tempo. Eu posso criar o cartão que é a voz de alguém que me acalma, como a minha mãe ou como a minha avó. Eu posso criar um cartão que tenha um exercício personalizado que eu goste. Então, no momento que isso é transformado num aplicativo, além de ele estar portátil, ele está aqui sempre comigo. E ele fica muito flexível, porque eu consigo ter uma gama muito maior de atividades, exercícios, de cartões diferentes. Eu consigo fazer com que isso fique algo mais pessoal, algo mais humano, e não somente cartões que eu estou tirando do bolso. Por essa narração, por essa voz, pela música, por agregar ali coisas que me acalmem, vozes, sons e etc. E é fácil daí
ter esse aplicativo? Qualquer pessoa pode baixar? Como é que é, João, isso aí? Por enquanto, a gente ainda tem apenas o protótipo. Por ele ainda ser um aplicativo, embora a gente já conquistou muita coisa com ele, mas ele ainda é um aplicativo em desenvolvimento. Ainda tem algumas fases importantes que a gente precisa adaptar, desenvolver, principalmente ainda antes de disponibilizar para grande público um estudo mais detalhado com pacientes, com auxílio de psicólogos. Aí a gente já está em contato com centros de pesquisa que vão nos apoiar, que vão nos ajudar. Com grupos de pesquisa. Mas tem previsão de quanto tempo, mais ou menos? A previsão realista. A otimista seria 3 meses, mas a realista 6 meses. É primeiro semestre de 2023. Porque todo projeto é uma etapa, né? Foi desenvolvido o aplicativo e o aplicativo participou de feiras onde ele foi validado. O pessoal falou super bem, tanto que os meninos foram premiados. Nós tivemos reportagens em Diário Gaúcho, em outros veículos de imprensa. Então o aplicativo ele foi validado. Só que nessas feiras, uma das coisas que a gente recebe e que são muito importantes são as críticas, são os feedbacks. Então, por mais que o aplicativo tenha sido premiado, tem feedbacks que foram recebidos de melhorias a se fazer, de coisas a modificar, coisas a serem agregadas. A partir desse feedback, então, a gente constrói a segunda versão do protótipo e essa segunda versão do protótipo vai ser validada por profissionais. Então nós temos alguns grupos de pesquisa em psicologia que querem nos ajudar e eles vão testar o aplicativo, vão validar junto com a gente, vão modelar e a partir daí sim que a gente tem uma garantia de que isso vá a público de uma forma mais madura. Até porque daí são especialistas também. Especialistas, exato. Mas tem a versão beta, né, do aplicativo disponível no Instagram com cartões voltados para crise do pânico mesmo. E esses cartões foram criados com o auxílio do psicólogo Dr. João Batista, que é nosso co-orientador também do projeto. O protótipo inicial ele já está disponível no nosso Instagram. O protótipo apresentado na feira está lá para alguém curioso que quiser ver, dar uma olhada. Já entender o que a gente está fazendo, como é que a gente está desenvolvendo. Como é que encontra daí no Instagram? Entra no Instagram e encontra como? De Boa App. Gente, de Boa App. Até ele colocou Boa App. Legal, viu, galera? Aí você vai já ter uma noção aí. Gente, eu já fiquei empolgado, porque a gente que tem essa coisa, né? Essa crise de ansiedade é complicado. Você me diz uma coisa, tu disse que tiveste, né? Essa crise de ansiedade, essas coisas todas aí. Teve algum momento aonde te aconteceu? Me dá algumas situações que te aconteceram. Em vários lugares. Academia. Academia, cara? Não tem lugar. Tu tá ali fazendo exercício e... Tô ali fazendo exercício, daqui a pouco eu pego e sento na máquina e começo a pensar. Tá acelerando. Tá acelerando aqui, eu vou passar mal aqui. Entendeu? Calor. E daí tipo, tu vai se preocupando. Aí que tá o problema, né? Tu vai se preocupando. Foi academia, escola... Sim, eu dei aula pro AS algumas disciplinas, foi 1 ou 2 vezes que ele, professor, não vou conseguir ir porque... E às vezes fica 2, 3 dias, né, pra se acalmar. Rapaz. Até eu conseguir entender o que é a crise e conseguir aprender a lidar com ela foi um pouco sofrido. O que me ajudou foi os cartões, por isso que a gente gosta de bater nessa tecla deles e... Até o aplicativo ficar 100%, os cartões é uma solução. Isso, porque o aplicativo são os cartões, só que ele foi migrado para uma outra plataforma. Só que turbinado, né? Uma versão esses cartões, eles são uma técnica que eles já são bem consolidados, são bastante utilizados, né? E ele entra dentro daquele conjunto que ele é muito bem visto, que são técnicas que tu utiliza não medicamentosas para te conseguir fazer o enfrentamento. Porque o que é o normal quando tu tem crise de ansiedade e de pânico? Rivotrilzinho. Tu vai ser medicado. Todos os dias eu tenho que tomar o meu cloritrato de paroxetina toda manhã. Então, esse tipo de técnica são TCC, né?
Deixa eu erguer um pouquinho mais para ti aqui, que daí a tua voz técnica fica... cognitiva comportamental. Isso. Esses TCCs são técnicas, então, que elas não são medicamentosas. Ela pode, obviamente, andar em paralelo junto com os medicamentos, mas, às vezes, ela, por si só, já vai conseguir resolver o problema e evitar de ter que tomar medicamentos. E uma das coisas isso é uma das coisas muito legais dos cartões de enfrentamento. A crise de ansiedade, o grande problema dela não é somente durante a crise, é também o antes. Por que ela se torna tão incapacitante? Porque a pessoa que desenvolve a crise de ansiedade, até ela entender, se compreender, enfim, refletir, ela fica com medo de ter a crise e isso acaba se tornando um fator incapacitante para ela. Ela evita de sair porque ela fica insegura de talvez ter uma crise. Ela evita de ir para a escola porque ela não sabe se vai ter uma crise. Isso pode gerar uma depressão. Pode, com certeza. E vem a síndrome do pânico, o pessoal... E aí o cartão de enfrentamento, ao mesmo tempo que ele te ajuda durante a crise, de tanto tu exercitar, de tu raciocinar, de tu fazer os exercícios, tu começa a ter um autocontrole e um entendimento maior sobre a crise e isso te dá uma liberdade. Isso faz com que não seja tão incapacitante aquele medo de ter a crise em qualquer local, qualquer momento, que tu não sabe quando vai acontecer, ele não te impeça de fazer as coisas, porque tu já tem um maior autocontrole. Então ele acaba funcionando mesmo como uma terapia. Ele não é só uma técnica para te ajudar no durante, mas é uma técnica que, de ser treinada, ela vai te trazendo o autoconhecimento, ela vai te trazendo um maior entendimento sobre o problema, um maior entendimento sobre as técnicas e com isso te dá liberdade, te dá uma maior autonomia. Que bacana. O João disse que tu tivesse também mais fraco, não foi tão intenso quanto o do Aécio. O Aécio já teve, digamos, de uma forma também mais aguda, que já se desenvolveu para ataques de pânico. Eu tive crise de ansiedade e agradeço por não ter passado disso. Né? Mas digamos que eu tive as mesmas sensações, mas de uma forma mais amena. Aconteceu principalmente numa fase, um período de 2020, que foi, digamos, o ponto-chave ali, o estopim para eu desenvolver. Na época, eu estava no exército e acabei sofrendo um acidente. Na época, era uma pessoa muito ativa, com treinamento, com as funções do dia a dia. E à época, eu sofri um acidente que me deixou 5 meses parado em casa, em recuperação, fazendo cirurgia e tudo mais. E aquilo ali acabou criando vários distúrbios, vários transtornos que foram se agregando e começaram a virar uma crise de ansiedade. Por exemplo, os primeiros sintomas foram transtornos alimentares. O comer várias vezes e em muitas quantidades. Segundo, horários biológicos, assim, mudar toda a minha rotina e dormir tarde e não conseguir dormir antes das 6, 7, 8 da manhã, trocar o dia pela noite, não ter sono ou dormir demais, tinha dia que ou acordar de madrugada, que nem meu caso, aí ficar em pânico porque tu quer dormir e não consegue. Então, e aquilo ali acabou que, como eu tinha que ficar, digamos, mais relaxado, mais em recuperação, então eu não podia fazer muitas coisas. Então não podia atividade física, não podia caminhada, tinha que ficar mais em repouso. E aquilo ali, para uma pessoa que era muito ativa, acabava me... Poxa, eu não tenho nada para fazer. Então, digamos, acordava, já trocava o dia pela noite, né? Aí acordava, por exemplo, de tarde, vamos dizer, almoçava e ficava no sofá. Que idade tu tem, João? Eu tenho 21. Olha, um tem 20 e outro 21, né? Isso. Gente, eu tô falando aqui com jovens, tá? Que estão passando por essa questão. Eu tenho 55, tenho isso aí, tá? Mas agora imagina meninos. Tá? E é interessante que hoje em dia, e o professor aqui até pode ajudar, o grande número de jovens que estão, né, com esses problemas, é crise de ansiedade, é depressão, é síndrome do pânico. Como é que um professor lida com um aluno quando, né, chega e diz, professor, eu não vou dar conta, eu já estou me sentindo mal. O que um professor faz nesse momento aí? É sempre muita negociação e muito tentar entender o aluno também, né? Eu dei aula durante muitos anos, hoje eu estou só no centro de pesquisa, mas principalmente ao longo da pandemia e no pós-pandemia, logo no início desse ano, por exemplo, no início do ano, quando a gente retomou as atividades presenciais, deu para ver o salto exponencial que isso acabou trazendo, né?
E eu acho que quando o professor ele se mostra do lado do aluno, porque o aluno muitas vezes tem medo para tudo em relação ao professor. O professor não vai entender, o professor vai achar que, enfim... que é frescura. Que é frescura e etc. Agora, quando o professor começa a identificar e diz, cara, eu entendo o problema, eu respeito, tô junto contigo. Se precisar faltar, a gente recupera a aula. Se precisar, enfim, sair durante a aula, a escola está aqui para chamar os teus pais, para chamar um conhecido, para te dar o suporte. Então, quando nós começamos a perceber, o mais importante é mostrar para o aluno que nós conhecemos o problema, que nós estamos do lado dele e que ele vai receber o suporte que ele precisa para resolver. E isso faz com que o aluno fique tranquilo, né? E uma das coisas importantes, né, meninos, também, desculpa chamar vocês de meninos, viu? Pois aí, puxa vida. Mas uma questão é a seguinte, é saber como desencadeou a crise. Por exemplo, tu falou numa situação, João, outra situação. É importante, né? Que a primeira coisa que o psicólogo pergunta é como é que aconteceu isso? Né? Tu tem que estar realmente sabendo, mais ou menos. Eu, quando o psicólogo perguntou, eu disse, cara, eu nem sei nem te dizer. Sei que parece que foi de repente, mas eu me lembro de uma situação. Aí, tá, então conta essa situação. Bom, ali já... Essa é uma parte que a gente leva em consideração mais um autoconhecimento. Que nem você falou ali, por exemplo, que não sabia quando questionado, mas aí começa a pensar, a refletir as situações que fazem isso desencadear. Né? Por exemplo, o que está acontecendo na minha vida hoje? Eu tenho um problema assim, assim, assado. Eu tenho esse tipo de estressor. Eu tenho esse ambiente que me deixa mais estressado. Eu trabalho num ambiente que me prejudica. E assim vai. Então, por exemplo, na minha casa eu fico mais tranquilo, mas se eu chego no meu trabalho, aquela crise vem. Daqui um pouco é o ambiente de trabalho. Ou alguma pessoa no seu trabalho, uma pressão. O AS, por exemplo, tinha na escola. Daqui um pouco a pressão da escola, ou de provas, de trabalhos, de entregas, fazer ele ter uma crise. Então, eu acho que nesses pontos é muito mais da pessoa ter aquele autoconhecimento, olhar internamente e começar a refletir, o que está desencadeando uma crise. E aí, obviamente, pedir ajuda a psicólogo ou uma pessoa parente. É que às vezes os parentes, os familiares, eles não levam muito a sério, né? Eu acho que a gente está... frescura. O menino está de frescura, o guri... Essa é a falta do que fazer. Eles usam um monte de argumento. Sim. Né? Agora, professor, aí que está uma questão. Hoje a gente viu um grande número de suicídio. Tá? É um grande problema. Um grande problema. A crise de ansiedade não tratada, ela pode chegar nesse ponto aí? Pode, principalmente porque a crise de ansiedade ela pode levar à depressão, que é um dos maiores motivos, né? Um dos maiores causadores do suicídio. Nós temos umas situações muito complicadas, inclusive em escola pública. Então, por exemplo, essa escola lá de Santo Antônio da Patrulha que nós abraçamos, eles desenvolveram esse projeto porque o número de suicídios e de tentativas de suicídio também aumentou. Nossa! Nós temos uma feira interna na escola que nós desenvolvemos todo ano, que é a KEITEC. A KEITEC é a feira que acaba dando visibilidade, dando start para que essas ideias virem projetos. Então, nós abrimos para todos os alunos da escola e abrimos também para algumas escolas públicas. Na última KEITEC, que foi quando os meninos apresentaram o trabalho, nós tínhamos uma escola de Viamão que estava junto com a gente, que nós abraçamos e que 2 alunos vieram apresentar o trabalho. No dia, a diretora da escola mandou uma mensagem e disse, olha, Rodrigo, recebe os alunos aí, infelizmente eu não vou conseguir ir para prestigiar. E eu, poxa, Adriana, mas olha o trabalho que fizeram, uma baita pesquisa, seria legal ter alguém da escola aqui para abraçar isso, prestigiar. Ela mas eu tô com um problema seríssimo. Só essa semana nós tivemos 5 tentativas de suicídio de alunos e a gente não sabe o que fazer. Aonde isso? Em Viamão. Em Viamão, gente. Aqui pertinho. São aqui pertinho. Adolescentes ali. Adolescentes. De 15 anos. Ensino médio, principalmente. 16 anos. Então, esse não é um problema de uma escola. Eu fiz mestrado em educação durante a pandemia, enfim, foi quando eu concluí meu mestrado. Conheço professores de várias cidades, de rede pública, de rede privada, e todos eles relatam a mesma coisa. Aumento da depressão, aumento do número de tentativas de suicídio, ele é um problema que é invisível. Porque o suicídio durante muito tempo foi um problema invisível. Até hoje ele é um problema que é um tabu, que a gente prefere não tratar ou não trazer à tona. Só que quando tu começa a conhecer e escolhe a rotina das escolas, tu vê que isso está cada vez mais frequente. E não é dado publicidade para isso. E apavora muito, então, esse número de jovens, adolescentes, né?
Pô, se pensar, eles têm todo um futuro pela frente. Eu estava vendo uma matéria esse dia, lá na Coreia. A Coreia, o suicídio é quase que normal. Coreia, né? Japão também. É, né? Sim. O Japão, inclusive, tem uma floresta famosa, né? Que é a Floresta dos Suicidas, que inclusive teve uma polêmica com o youtuber, que ele acabou indo lá para fazer a gravação, encontraram um enforcado, ele mostrou o corpo, enfim. Então existe uma floresta onde as pessoas lá no Japão, muitos vão para se suicidar. Então ele é um problema realmente muito grande. E o que a gente para pensar é o seguinte, muitas vezes o suicídio, ele é um problema tão pequeno, mas que aquele adolescente não soube lidar com o problema. Ou é um problema estético, de autoestima, enfim, de depressão, de bullying. Então, são problemas relativamente pequenos que, se ele tivesse um acompanhamento, se eu conseguisse olhar para os jovens da minha sala e detectar, esse aqui precisa de ajuda, eu estaria salvando uma vida. E não é feito um trabalho preventivo dentro da escola. Geralmente o trabalho eu vi que o aluno perdeu desempenho, o aluno não está interessado, o aluno está deprimido, vamos ver o que eu posso fazer. Eu não tenho esse preventivo de tentar identificar antes, ou de dar suporte, ou abrir um espaço para que os alunos possam falar sobre o problema. Você acha, professor, então, que deveria se falar mais, né, trabalhar mais em cima disso? Deveria, primeiramente, principalmente, se falar sobre isso. Porque, eu entendo a realidade de uma escola pública. A escola pública não tem psicólogos disponíveis para atender os alunos. Assim como muitas vezes a escola privada também não tem, mas a escola pública especialmente. Então, se eu for pensar, eu preciso de uma rede de profissionais para acompanhamento, eu sei que isso é inviável. Mas somente de tu tratar sobre o problema, de tu trazer o assunto em aula, de tu permitir que os alunos possam conversar, tu consegue identificar problemas, tu consegue compartilhar histórias, tu consegue fazer com que eles mesmos mostrem um para os outros que não é só ele que está passando sozinho por aquele problema, que tem mais 3 ou 4 colegas que também estão passando pelo mesmo e podem se ajudar, podem conversar, podem compartilhar experiências. Formar grupos dentro de escola, de pessoas que têm o mesmo tipo de problema, não seria interessante? Sim, tanto que existem chamadas rodas terapêuticas, né? As rodas terapêuticas, elas são conduzidas por profissionais, pode ser qualquer profissional de qualquer área, tem um curso que tu faz para te habilitar para isso, e a ideia da roda terapêutica é que tu desenvolva na escola rodas de conversa. Então tu traz um problema, ou os componentes da roda trazem o problema, a gente escolhe o problema que vai ser debatido aquele dia, e durante meia hora, 1 hora, a gente fala sobre aquele problema, todo mundo dá opinião, e isso faz com que o problema venha à tona. Que isso não fique internalizado. Ele não é um desespero só meu, ele não é um problema só meu, não é uma angústia só minha. Quando eu descubro que outras pessoas têm o mesmo, que eu não sou tão diferente assim dos outros, e que eu posso ter alguém em quem contar, com quem confiar, que está sentindo o mesmo do que eu, isso muitas vezes é a diferença entre a gente perder uma vida ou recuperar uma vida. E é uma conversa, é uma simples conversa que a gente consegue fazer sem estrutura nenhuma. Mas, gente, esse assunto é muito... é incrível. Tu já conheceu alguém, algum amigo, alguém próximo a você, que infelizmente perdeu a vida no suicídio? Sabe de algum relato, alguma coisa assim? Por causa de depressão? Próximo não, mas de tentativa já. Tentativa já. E tu, João? Eu também. Na escola, a amiga era uma colega minha e ela era mais retraída, assim, mais tímida. E eu geralmente sempre fui uma pessoa mais extrovertida, conversava com todo mundo. Né? E aí a gente, digamos, na época eu era líder da turma. E aí eu, digamos, desenvolvi um projeto interno ali dentro da turma, onde todo mundo contava com todo mundo. Obviamente, sempre tem os grupinhos com mais afinidade, mas de modo geral todo mundo se ajudava. Tanto em matérias da escola quanto externas, né? E aquela colega sempre foi mais tímida, mais retraída, não conversava muito, não interagia muito. Aí teve alguns períodos do ano assim que ela saía, ficava fora 4, 5 dias, ou metade da aula, às vezes era integral, manhã e tarde, ficava até meio-dia, de tarde já não vinha. E a gente começou a conversar, comecei a conversar mais com ela. E aí na época a gente acabou descobrindo que ela, umas 3 vezes durante o ano, ela fez tentativa de suicídio.
Na verdade, a pessoa que faz tentativa de suicídio, né, professor? Ela não quer se matar. Parece que é um grito de socorro, né? Ela quer acabar com a dor, exatamente. Quer acabar com o problema, não acha nenhuma outra forma. Essa é a forma, às vezes, mais fácil, por assim dizer. Porque é a única conhecida. Justamente por isso que eu falei que essas conversas, ela saber que existe um tratamento psicológico, ela saber que existe uma roda de conversa onde ela pode relatar o problema, muitas vezes é algo desconhecido por ela. O único conhecido é acabar com a vida, porque acabar com a vida vai acabar com o problema. E muitas vezes é isso que leva ao suicídio. Mandar um abraço lá para Michele Oliveira, ela é de Rio Grande, tá assistindo aí, diz, ó, ligadinha, legal, obrigado. Agora, uma coisa interessante também, que eu vou dizer assim, cara, sabe, um assunto tão chato e tem que ser trabalhado em cima disso aí. Você falou uma coisa, Aécio, que eu queria trazer à tona de novo. Tu falou a pessoa se livrar da dor. Que dor é essa? Que dor é essa que é tão profunda? Será que a gente consegue ter uma noção do que é isso aí? Não. Uma sensação de vazio, a pessoa se sente perdida, incompreendida. É uma dor no peito, uma angústia. E a pessoa quer acabar com aquela sensação, porque ela não sabe mais o que fazer. Uma tristeza profunda? Uma tristeza profunda. É a parte de sentimento que passa por nada tá dando certo. Ou às vezes a pessoa sente como se... A gente ouve muito isso, com certeza. Aquela, minha vida não vai pra frente. Por exemplo, ela tá com um problema no trabalho que impede ela de progredir no trabalho. Ela chega em casa, tá passando por crise financeira. Ela tá com um problema no casamento. Então, para todos os lados que ela olha, ela não tá conseguindo progredir. Sabe? E perde a graça de viver. Perde a cor. Ela fica sem motivos, entende? Ela não tem a quem recorrer, por exemplo, na escola, se a escola ela tá mal. Ela não tem a quem recorrer em casa se o casamento com o marido, com a esposa, tá ruim. Ela não tem a quem recorrer no trabalho se ela não... Então acaba... Por que eu tô vivo, entende? É um desperdício, Eu acho que é muito complicado a gente julgar a dor do outro, né? Verdade. Porque cada um sabe as suas dores, sabe os seus motivos. Mas talvez a grande diferença é que todos nós já passamos na vida por momentos de grande sofrimento. Nossa. A diferença é que a grande maioria de nós consegue se recuperar e sair. E não vivenciar isso durante semanas ou meses. E talvez justamente porque cada pessoa, ela enxerga, tem a sua vivência, enfim, tem a sua experiência de vida, ou tem as suas situações, tem as suas características, e cada um de nós encara um problema de uma forma diferente. E como eu falei, talvez se algumas pessoas que tiraram a sua própria vida, naquele momento de desespero, da dor, do sofrimento, elas soubessem que existem outras alternativas, elas não teriam tomado essa que aparentemente é a mais óbvia. E de repente também, né, professor, aquela coisa assim, dá uma olhadinha pro lado e vê, tá ali, a vista tá na frente da gente, né? Mas a gente deixa de olhar a saída para olhar a dificuldade. E uma coisa que o senhor falou muito bem, e os meninos também, se demorar muito no problema. A pessoa se demora muito naquilo ali, só fica pensando na dificuldade, na dívida, no casamento frustrado, no relacionamento, enfim, e esquece que, poxa, mas calma aí, tem uma solução, tem uma saída. Tem coisas boas. Tem coisas que valem a pena. Eu vou contar um caso, óbvio, não vou dar nomes, porque é um caso muito grave, muito sério, e aconteceu aqui em Cachoeirinha, inclusive faz uns 10 anos atrás. Eu conheci uma menina, nossa, uma das pessoas mais incríveis, mais sorridentes, mais alto astral, mais pra cima que eu conheci na vida. Conheci ela na PUC, no tempo que eu estudava lá na PUC, fazia faculdade lá. E na PUC eu participei de um retiro, que era um retiro de universitários, era um retiro muito legal pra gente parar um final de semana, refletir sobre a vida. E aí nesse retiro eu tive uma proximidade maior com ela e conheci a história dela. Essa menina tinha um irmão que se envolveu com tráfico de drogas. Ela trabalhava em Porto Alegre, ela saiu de casa e os traficantes foram na casa dela, assassinaram o pai dela, a mãe dela, o irmão dela e mais uma irmã dela que estavam na casa. Ela só sobreviveu porque ela não estava em casa. A partir daí ela foi para um programa de proteção a testemunhas, ela ficou muito tempo isolada, enfim, mudou o nome, etc. E refez a vida dela.
E ela contou isso para nós no retiro, no momento que nós tínhamos lá, de trazer algumas coisas que a gente queria colocar para fora, e ficou todo mundo chocado. E depois eu perguntava para ela, nossa, como que tu consegue ser uma pessoa tão para cima, tão feliz, tão alegre, passando por essa situação traumática? E ela hoje é voluntária do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que ele justamente dá o apoio para pessoas no momento da depressão, no momento do desespero, para evitar que a pessoa tire a vida. E ela falou, é que eu passei por uma dor tão forte, de perder 4 pessoas da minha família, de uma forma tão estúpida, e eu consegui ver que tem como dar a volta por cima, que eu percebi que se eu dei a volta por cima, eu consigo fazer com que qualquer pessoa com problemas menores também consiga dar a volta por cima. Puxa. Então, com isso que aconteceu, eu acabei descobrindo o meu propósito. Que coisa, rapaz, que história impressionante. Imagina, Sempre tem isso aí. imagina, é que nem aquela mãe semana passada, até, você já deve ter essa notícia. 4 filhos assassinados. 4 filhos aí foram entrevistar ela disse que não tem dor igual, ela a todo momento ela pensa nas crianças, e claro, né? Mas ela, sabe, eu senti mesmo assim uma força nela, na entrevista que ela deu. Pô, imagina você perder 4 filhos de uma vez só. É impressionante. Gente, eu quero mandar um alô também para Fábio. Ela disse, ó, parabéns pelo programa, esse assunto tem que ser tratado com mais seriedade pelas famílias, escolas e nossos governantes. Obrigado, Fábio. Valeu. Fábio aqui de Cachoeirinha. Legal. Então, o povo realmente vê, as pessoas querem saber. Sim. Querem saber, querem que esse assunto... E é interessante que eu estou aqui com um professor e 2 jovens, entendeu? Que também já tiveram isso. Porque vocês, nesse momento, pensa na responsabilidade de vocês. Não, mas é sério, né, professor? Estão falando para jovem, de repente, lá um camarada lá que está pensando, bom, hoje é meu último dia. Eu estou cansado dessa crise de ansiedade, estou cansado dessa síndrome do pânico, eu não aguento mais isso. E vocês, a palavra de vocês hoje aqui pode salvar uma vida. Entendeu? Sim. Esse é um assunto, pontos específicos, que a gente conversa bastante, porque não é aquele negócio, por exemplo, a gente está criando o aplicativo que a gente se abstém do resto. A gente cria o aplicativo, mas a todo momento a gente está em videochamada, a gente está em reunião, a gente está correndo atrás de profissionais, de maneiras de melhorar o aplicativo e melhorar a nossa compreensão sobre determinados assuntos. E alguns pontos assim que ultimamente a gente tem conversado, até pela questão das feiras, das reuniões que a gente passou recentemente no mês de outubro, novembro agora, são esses feedbacks das feiras que a gente recebeu, que está sendo de certa forma um combustível para a gente seguir, para a gente melhorar. No sentido de, por exemplo, principalmente nos stands, durante as nossas apresentações e reuniões, profissionais da saúde, professores chegarem e dizerem, eu tenho psicólogos, chegarem a nós e dizerem, vocês não têm noção da grandeza e do potencial do aplicativo de vocês, do projeto de vocês. Chegou para nós na Mostra Tech, que aconteceu em Novo Hamburgo, por exemplo, que é um caso que a gente ficou na cabeça durante uns dias. Uma mãe, ela era professora, ela é professora, e ela tinha um menino, acho que ele tinha uns 8, 9 anos, e ela disse que ele já estava tendo crise de ansiedade. Puxa vida. Aquilo ali pra nós, a hora que ela falou, a gente fez uma apresentação, explicou, falou sobre aquilo, e o menino, a gente conseguiu ver que ele já tinha uma compreensão bem interessante do que a gente estava falando, de certa forma se identificou, e aí depois ela fez algumas perguntas sobre o aplicativo e tudo mais, e falou, ele tem, já faz 1 ano. E aí a gente, na hora, atendeu, foi, né? Mas depois a gente parou assim e pensou, cara, com 8, 9 anos, sabe? Então isso é algo que, como eu falei, se tornou um maior combustível pra gente. Porque a gente começou a refletir e a pensar, poxa, se essa pessoa com 8, 9, 10, 11, 12 anos, ela não começar um tratamento, um acompanhamento, quando o Rodrigo falou, rodas de conversa, uma atenção maior, uma conscientização, logo ela se torna um adolescente com esse tipo de problema, que pode vir a se tornar um adulto com esse tipo de problema. Então a gente também viu várias vezes. Vocês já têm noção do poder, da força desse trabalho de vocês, desse aplicativo. Já temos. E legal, falando nisso, das crianças, né? Acontece que a pandemia do Covid, ela deu um boom, né? Nesses casos.
porque a criança ela estava no início de formação dela, né? Desenvolvimento, do contato com outras crianças. E daí com esse isolamento social, tirou muito tempo do desenvolvimento da criança com outras crianças. E com a volta para as escolas, eles ficaram desacostumados de ver tanta gente e outras crianças. O próprio isolamento social. Não vou tocar nisso porque tu tocou. Que coisa, a gente é uma coisa que a gente comenta, por exemplo, se for colocar em números, a nossa pesquisa a gente achou números, por exemplo, que no período pandemia e pós-pandemia, os números de casos de crise de ansiedade e ataque de pânico aumentaram em 25%. Isso em escala global, no mundo inteiro aumentou 25%. É muita coisa. No período pandemia, principalmente criança e adolescência. Mas logo é aquele negócio que a gente vem falando. Se não for cuidado, se não se tiver uma atenção, logo essa criança vai virar um adolescente e esse adolescente vai virar um adulto com problemas, né? E aí vem essas questões de suicídio, de depressão. Agora, gente, vamos para uma coisa que é modernidade, é necessária. Aqui, ó, celular. Muito importante, tecnologia, internet, aquela coisa toda, professor. Mas daí, isso também não isolou muito o jovem, não fica muito fechado no seu mundinho lá com a internet, né? Já não conversa, não tem aquela coisa social, né? Eu fui criado jogando bola na rua, no meio da rua, tomando banho de saco, ralando o joelho no carrinho de rolimã. Nossa, essa foi a minha infância, entendeu? A mãe só chamava para almoçar e para dormir de noite, o resto era... Implorando para entrar em... Pois é, cara. E a juventude de hoje, as crianças, esses adolescentes que os meninos que estão falando, que estão, né, cada vez mais com crise de ansiedade, eles estão isolados por causa da internet? Também estão isolados. Óbvio que a internet ela é um canal de comunicação que abre diversas portas, diversas oportunidades, né? O grande problema é que quando eu acabo tendo uma convivência que ela é baseada somente na internet, começa a ter problemas. Vou pegar um caso que na depressão, o autismo, tá? O autismo, ele vem aumentando muito nos últimos anos. E já existe uma série de estudos que ligam o tempo de tela ao autismo. Por quê? O que é o autismo? O autismo, ela é uma dificuldade na convivência com outras pessoas. Eu não consigo olhar, eu não consigo me comunicar, eu tenho medo, eu tenho insegurança. E qual é a fase mais importante onde eu estou desenvolvendo essas relações sociais? É durante a primeira infância, principalmente até os 3, 4, 5 anos de idade. Então essa fase da criança, que é a fase mais acelerada de desenvolvimento, também é do desenvolvimento social. É onde ela vai aprender a pedir coisa, a conviver, a olhar, a te interpretar, a tentar saber até onde ela pode ir, o que ela pode fazer, até onde ela pode teimar. Então, reconhecer um rosto, conversar, olhar a reação. Então, essa fase é fundamental para o desenvolvimento da criança. Agora, se ao invés de eu estar incentivando a criança a estar aqui conversando, falando, brincando, rindo, chorando, fazendo manha, eu simplesmente largo um celular com desenho ou uma tela e deixo a criança 10 horas lá na frente, a criança está perdendo aquela fase importantíssima do desenvolvimento social. Então já tem uma série de estudos que associam o tempo de tela, quanto mais tela e menos convívio nessa primeira infância, de isso ser um fator relevante para o desenvolvimento do autismo. Assim como para a depressão, assim como para o isolamento social. E como a gente falou, quando eu falo de depressão, por exemplo, eu falo de crise de ansiedade, a autorreflexão é muito importante. E tem um estudo que eu vi esses tempos que eles pegaram uma série de adolescentes de várias faixas de idade e perguntaram quanto tempo o adolescente fica no Instagram, no TikTok, no Facebook. É uma média de 6 a 7 horas. E para os mesmos jovens perguntaram, quanto tempo tu tira para refletir sobre a tua vida por dia? Para pensar no que está acontecendo, para te organizar. Esse tempo deu em torno de 10 a 15 minutos de média. Ou seja, hoje nós temos uma realidade onde nós passamos grande parte do nosso tempo útil observando a vida dos outros e não nos observando, não olhando para dentro. E isso também é algo bem preocupante. Que loucura, gente. Até porque traz a comparação, né? Traz a comparação. É um outro gatilho. Instagram, principalmente. E rede social eu não vou mostrar as coisas ruins da vida. A rede social eu vou mostrar os ótimos momentos da minha vida, as coisas legais, o que eu faço de incrível, a minha vida incrível, quando na verdade não é incrível. Então se eu não tenho
o discernimento de entender que aquela vida não é uma vida real, é só recortes de uma vida real, os recortes legais de uma vida real, e começa a me comparar ou tentar me refletir nisso, eu vou ter depressão, eu vou achar que eu não estou no mesmo nível, que eu sou inferior, que a minha vida, enfim, está longe do que deveria ser. Então isso é muito complicado. Isso acaba se tornando um gatilho também, no sentido de, por exemplo, alguém, tô lá no meu Instagram, alguém comprou um carro novo. Eu aqui ralando para comprar um carro. Alguém foi promovido na empresa. Eu aqui estagiário. Alguém conseguiu estar viajando lá, tá na França lá. Eu aqui não consigo sair de Novo Hamburgo, não consigo sair de Gravataí. Vê alguém que comprou um carro fazendo vídeo pro TikTok. Verdade. Então a gente. Tudo se torna gatilhos pra gente, poxa, eu aqui, minha vida não vai pra frente, minha vida não anda, e a pessoa lá consegue. Por que eu não consigo? Lembrou um negócio interessante, a questão do TikTok, porque eles incentivam você cada vez mais a fazer conteúdo, porque tu vai ganhar dinheiro, tu vai ganhar muito dinheiro, tu vai ganhar dinheiro. Né? Uma ínfima parte acaba ganhando, na verdade. Pois é, né? Pois é, aí que tá. E aí, claro que desperta um cara, mas todo mundo ganha e eu não ganho. Todo mundo tá ganhando dinheiro. É que nem, por exemplo, fazer marketing multinível, que eu durante muito tempo fiz isso, né? O professor que a gente também já participou. Sim, meu Deus, o livro. Desde o tempo dos meus pais, os marketing multinível, as pirâmides, tudo que é tipo diferente. Mas eu participei, eu ia, por isso que eu falei da Fevale lá, que eu fui lá assistir, da Rinodade, não sei do que. Cara, participei muito. E eu vi os caras lá na frente contando porque eu era garçom, porque eu era não sei o quê, e agora eu tenho carro zero, agora eu tenho isso, tenho aquilo. Eu pensei, meu Deus do céu, e eu não tenho jeito de sair disso aí. Não aí a pessoa até se frustra, né, professor? Sim, com certeza. Então a rede social, ela tem muito disso, né? Ela é uma forma muito fácil de olhar para a vida do outro, e eu cada vez mais estou olhando para a vida do outro e estou esquecendo de pensar sobre a minha. Cada vez mais a rede social, ela traz uma vida idealizada das outras pessoas, e se eu não tenho discernimento de saber que aquilo são só recortes, aquilo não é a vida da pessoa real, que ela tem problemas como eu tenho problemas, isso acaba criando uma fonte também de angústia, de frustração. Então a rede social por si só, óbvio, a ideia é maravilhosa. Eu tenho parentes hoje, por exemplo, que se não tivesse rede social, não tivesse Facebook, não tivesse encontrado eles, não teria mais contato. Olha aí, mas tem um lado, tem os seus poréns, né? Claro. Agora, como é que vocês, jovens, lidam com as redes sociais para evitar esse tipo de situação? Aécio, como é que tu lida com o teu Instagram, Facebook, tuas redes sociais? Tu é do tipo do cara que tudo que acontece, tu vai no banheiro e bota uma foto, tu vai não sei aonde e bota uma foto. E como é que tu é mais contido? Não, pior que eu sou bem contido nisso. Meu Instagram é basicamente programação. Eu estudo na área, né? Eu gosto de seguir bastante páginas, daí aparece bastante disso. E memes também, né? Pra dar uma risada. As contraídas. Na época da escola de vocês, já tinha essa história de bullying? Porque no meu tempo não, o professor também não. Sim. Naquela época a gente brincava, chamava o cara de negrão, chamava de alemão. Não tinha palavra categorizada isso como bullying, né? Mas o bullying existia. Mas era uma coisa que os caras... nem aí, sair dali e brincar. Hoje não. Acho que foi uma sequência de fatores, né? Que aí começou a ser, digamos, levado mais a sério. Digamos, as brincadeiras, pelo menos comigo ou com colegas, sempre existiram. Mas aí, até entrando novamente no tema, ansiedade, essas coisas, eu acho que acabou que aí, com a mudança, a passagem dos anos, essas brincadeiras, elas acabaram se tornando, de certa forma, mais agressivas. E as crianças, adolescentes, esse desenvolvimento acabou não tendo um acompanhamento, um exemplo. E aí começou a se criar esses gatilhos que a gente tá vendo ser refletido hoje na nossa sociedade. Beleza. E tem mais uma coisa também que é importante, que é o seguinte, isso também, eu já vi várias reportagens e estudos sobre isso. O bullying, antes, ele era autocontido na escola. Ou seja, o estudo de manhã, se eu fiz bullying com alguém ou se eu sofri bullying, eu fui pra casa, eu só vou vivenciar isso no outro dia. Com redes sociais, o bullying acontece. Aconteceu na escola, eu sofri bullying na escola, esse bullying vai ser ampliado para a rede social, vai atingir outras pessoas. A minha família, que na escola não sabe o que acontece lá dentro, ela vai ficar sabendo, vai saber que aconteceu isso, que aconteceu esse fato, que alguém me bateu, que alguém está me zoando. Então,
o bullying hoje não fica autocontido na escola. A maiores. escola é onde ele começa e ele acaba tomando uma proporção muito maior de um tempo fora o tempo da escola e atingindo muitas outras pessoas que talvez não seriam atingidas. Há pouco tempo aqui próximo, um menino de 17 anos, ele se suicidou. Aí ele tinha deixado uma carta dizendo que ele tinha questões íntimas que ele não podia revelar, mas que estava sofrendo muito com isso. A questão da sexualidade hoje, professor, também está carregado, né? Crise de ansiedade, depressão, né? E suicídio, essas coisas assim, tá? É preciso ser lidado com isso, mas também tem essa coisa, acho que a mídia também ela está despertando muito isso até demais. Porque daí entra aquilo que você falou, a questão da pessoa na internet, ela como é que eu vou dizer, ela fica mais presa, vamos usar a palavra, né? Ela se tranca dentro do armário, não sai dali de jeito nenhum, por medo do que vão falar, do que vão dizer, do que a família vai pensar, do que as redes sociais vão divulgar, né? Sim. E isso aí é uma coisa complicada, né, jovens? Esse é um problema que a internet trouxe, que nem a gente trouxe positivos e negativos. Mas a internet, ela se tornou a terra de ninguém, né? Como a gente fala. Então a gente... eu vou lá, não gostei de ti lá, o que tu fez, eu vou lá e vou te atacar no Instagram, vou te atacar no Facebook. Muda o nome, muda a foto. Vou te atacar no Twitter. Ninguém faz nada, porque ela já se tornou algo muito maior do que... E não tem lei mesmo, né? Não tem... Gente, tá quase terminando o programa, é tão bom, tão gostoso. Deixa eu só fazer um contraponto, então, nessa questão da sexualidade que me falou. Eu vou num contraponto, eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Eu vejo, pelo menos dentro da minha realidade, da escola técnica, das escolas privadas, de algumas escolas públicas que eu conheci, que na escola o assunto sexualidade, a pessoa se mostrar, é muito mais fácil que em casa. O senhor acha? Muito. Nós temos, eu cansei de ter alunos, por exemplo, que dentro da convivência do grupo, da turma, era tranquilo falar sobre sua sexualidade, se assumir homossexual, bissexual, então qualquer outra sigla que a gente tem aí, de uma forma normal, aberta, e muitas pessoas e todo mundo entendendo isso, levando com naturalidade. Então, dentro de sala de aula, eu realmente não vejo isso como um problema tão forte quanto em casa. E vários dos mesmos alunos, eu ouvi da boca deles, mas em casa meu pai e minha mãe não podem nem imaginar. Puxa. É o medo, é o pai e a mãe, né? A reação... É muito mais fácil, é muito mais fácil se assumir e tratar a sua sexualidade com naturalidade, pelo que eu vejo muitas vezes dentro da escola, é muito mais fácil do que dentro da própria família. E aí essa pressão da família não saber, enfim, vão me incomodar e vão me julgar e vão... Essa pressão geralmente eu vejo como mais externa da família do que interna dentro da escola. Poxa vida. Cada vez mais dentro da escola eu vejo o assunto sexualidade ser tratado com mais naturalidade, não como um problema. Até aí ele deixa de ser bullying, né? Deixa de ser bullying, exato. Gente, o programa está muito bom. Você viu que o tema aqui, que é um aplicativo que ajuda você a combater ou, né, prevenir ou dar mais cuidado, conduzir uma crise de ansiedade. Só que tudo isso que nós estamos falando, tudo isso pode gerar uma crise de ansiedade, pode gerar uma depressão, pode gerar uma síndrome do pânico e até um suicídio, infelizmente. Então, tudo isso que foi falado aqui está tudo dentro do mesmo pacote. Tá, gente? Por isso que eu fiz questão, professor, de entrar em certos assuntos, porque eu me coloco no lugar de quem está assistindo a gente e está lá, mas eles não vão falar do assunto aquele, eu estou passando por isso. Tem que falar, tem que falar. Entendeu? Então a gente está mencionando que nem aqui, ó, a Michele ela tem um menino que é autista. Você mencionou a questão do autismo. Do tempo de tela, de perder a convivência social. E ela é muito, eu sei que, puxa vida, ela é muito assim, tipo de ir pra pracinha com os filhos, de participar. Isso é bom. E isso é bacana, né? Quem sabe essa participação dos pais também, não sei como é que foi vocês, os pais de vocês são, mas a gente vê, e tá aí o professor para colaborar, né? A questão dos pais participar pouco na vida dos filhos, né? Aquela pouca participação, e aí às vezes é importante, o pai chega cansado, mas vai lá ver, ô filhão, como é que tu tá? Como é que foi? Aquela coisa toda, né? Parece que se perdeu um pouco isso também, né? Você não acha? Isso aí.
Tu em casa é tranquilo com teus pais? Na minha casa é bem tranquilo, eu sempre fui muito próximo. Até porque minha mãe tinha uma creche, né? Então, então... eu me criei na creche. Não tinha como. Correndo. Sempre. João também? Também, tranquilo. Sempre foi muito do conviver. Até mesmo, por exemplo, televisão. Mas aí, por exemplo, sempre tinha eu e mais uma pessoa na sala, olhando TV, mas conversando, interagindo. Ou sempre foi, digamos, menor, né? Mais novo, mais livre, assim, por exemplo, ir jogar bola e ficar lá 3, 4 horas jogando. Depois E os costumes simples, quer ver um costume super simples, que na minha casa, enquanto eu morei com meus pais, era sempre assim. E é uma coisa que hoje eu vejo e sinto muita falta. Não tem problema ver TV, não tem problema trabalhar, cada um faz alguma coisa. Chegou meio-dia, desliga a TV, a família inteira senta na mesa e vai comer conversando. Cara. Vai falar sobre o que aconteceu, o que a gente vai fazer, como é que foi o dia. Então, coisas simples, né? Que desligar a gente acaba a TV hoje e o celular, né? Porque você tá almoçando e ali, ó. O celular do lado. É um problema. Rapaz. E aquela reunião, e aquele trabalho, e aquele... É importante, né? É círculo social. E o TikTok, o Instagram. E aí tu vai acampar, né, professor? Já pergunta, pô, mas lá tem internet, tem Wi-Fi? E aí vem um problema, aliás, um problema moderno nosso, né? Que é o home office. Por que o home office ele é um problema moderno? Porque ele acabou derrubando um pouco as paredes entre o que é a minha casa e o que é meu trabalho. Há muitos anos atrás, quando não tinha tecnologia, tu não conseguia trabalhar fora do teu ambiente de trabalho. É verdade. Ou seja, o teu trabalho também ficava restrito ao tempo que tu estava no escritório. Agora não. Agora tu não tem hora para reunião, tu não tem hora para resolver o problema, tu não tem hora para responder um e-mail, tu não tem hora para fazer uma demanda. Isso acaba afetando muito. Então, um pai que trabalharia até 6 horas da tarde, ele está em casa 7 horas respondendo e-mail, mandando mensagem, resolvendo demanda. Ok, filho, beleza, aqui, ó, vê aqui o desenho, fica quietinho aí, pega o teu brinquedo lá. E esse, para ele, é a convivência que ele tem com o celular virou a babá. E o home office ele trouxe muito isso. O home office ele derrubou um pouco a parede entre o que é minha casa e o que é meu trabalho. Então, cada vez mais o trabalho está entrando dentro de casa e cada vez mais aquele tempo que eu teria de convivência com a família, eu muitas vezes, sem perceber, eu estou ali dedicando a outras coisas que não àquela convivência que é tão importante. Gente, eu quero agradecer demais a presença de vocês. Quero convidar vocês para voltar outras vezes. Tem outros programas aqui de podcast bem bacana. Tá? Eu tenho certeza que meus colegas vão querer receber vocês, tá? Para conversar, essa conversa bacana aí. Só convidar. Poxa, mas gente, o convite já está feito. Tá? Tenho certeza disso aí. Tá? O João, obrigado. Tá? Obrigado, a gente cara, incrível, não tem palavras. O Aécio também. Sucesso cada vez mais esse projeto de vocês. Quando tiver ele já, sabe, oficial, meu querido, lembre da gente. Vamos combinar assim, então. Vamos combinar o seguinte. Quando o aplicativo for lançado, a gente vai fazer uma entrevista aqui, lançando o aplicativo dando link. Adorei. Professor, olha aqui, ó, palavra de professor. Tá? Palavra professor, ele tem bigode e barba, então... Isso aí, o fio do bigode. O fio do bigode, o gaúcho é a antiga que ele, né, professor? Poxa vida, professor, muito obrigado. As suas palavras, seu conhecimento, a sua maneira de conduzir, puxa vida, olha, sucesso cada vez mais, professor, viu? Sucesso mesmo. Obrigado e agradecemos muito o espaço, a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre esse tema tão importante, mas também dando um pouquinho de publicidade, divulgação a esses jovens, essas ideias, essas iniciativas, né? A gente foca tanto em problema que muitas vezes as coisas legais estão acontecendo na região metropolitana, a gente não tem espaço para falar. Professor, a gente não sabe. Quando se fala em jovem, qual é o jovem que você vê na rua? O cara que está ou usando droga ou falando de violência. Sim. Tá? E tá aqui, ó, 2 jovens que estão estudando, que estão criando para eles e para a sociedade, meu, futuros cientistas. Daqui a pouco, como tu vê aí, estão lá na NASA, não sei aonde aí, no espaço, criando e tal. Gente, obrigado mais uma vez, viu? Obrigado. Vocês querem deixar algum contato, alguma coisa pro pessoal? Acho que dá para concentrar de boa, né? Nossas redes sociais, se alguém quiser entrar em contato, aproveitar um breve espaço, a gente está em desenvolvimento do aplicativo, então se a gente tiver parceiros, empresas parceiras, microempresários que queiram nos ajudar a desenvolver o projeto, que pessoas que queiram saber mais, os ouvintes, quem acompanhou aí hoje, que queira saber mais informações, queira saber mais sobre o aplicativo, quiser dar uma olhada, a gente tá. O nosso Instagram ele já tem ali alguns dados, mas tem as reportagens que a gente saiu, tem as feiras que a gente participou, tem sobre a gente, as nossas motivações, enfim, tem vários detalhes ali. De Boa app,
BOAAPP. Maravilha. Tá aí. Tá dado o recado, viu, galera? Um abraço pra vocês, gente. Muito obrigado. Valeu. Tchau.